Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, com muita polêmica envolvida aí, com possíveis endividamentos ali do Vasco, não pagamentos ali de salários, direito de imagem, parcelas de compra de jogador, RCE, enfim, muita coisa que a gente vai comentar. Vamos falar também sobre a pressão e uma possível saída do Maurício Barbieri já no decorrer das próximas rodadas, né? Vamos trazer detalhes sobre o próximo jogo contra o São Paulo com prováveis mudanças, tanto na escalação quanto na forma de jogar. O Vasco aí talvez mudando o esquema tático. Então é um vídeo recheado de assunto importante para a gente abordar. Já convido todos vocês a assistirem, né? Acompanharem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas essas notícias e informações. Peço, como sempre, aquela ajuda, aquela colaboração de vocês, deixando aquele like, deixando aquele joinha. Logo aqui embaixo do nosso vídeo há um botão com o dedo para cima, lembrando que eu não ganho dinheiro com isso, eu ganho apenas a ajuda de vocês na divulgação do nosso vídeo. E como sempre aí também, eu convido quem ainda não está inscrito aqui no canal a se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. Só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botão bem grande, escrito inscreva-se, né? Geralmente ele está em vermelho, então clica lá e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botãozinho pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber um aviso, uma notificação no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, uma sequência muito complicada, muito difícil. Arrisco a dizer, se o Vasco der um mole, um deslize aí nos próximos 3 jogos, vai entrar na zona de rebaixamento, porque realmente o Vasco vem numa descendente, né, numa regressão muito grande. O time não tá jogando bola, o time aí nos últimos 10 jogos conseguiu apenas uma vitória, que foi naquele jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, que o Vasco só jogou bola durante 15 minutos, né? Não vamos aqui também ser otimista demais, porque só jogou futebol 15 minutos, depois se retrancou. Foi a mesma coisa contra Palmeiras, Fluminense, quando teve que jogar bola contra o Bahia, contra o Santos, não conseguiu jogar. Um time extremamente aí, falta de criatividade, um time que tá perdendo intensidade, e tudo isso para mim passa nas mãos do treinador, do Maurício Barbieri, que tem já 5 para 6 meses de trabalho e não consegue, né? Não consegue implementar um sistema de jogo ali que agrade ao torcedor, que agrade as pessoas de dentro do clube. Então nessa semana o Vasco vai ter mais uma vez uma semana cheia de treinos, cheia de trabalho para poder recuperar jogador, para poder focar no que o São Paulo vai poder apresentar. Lembrando que o São Paulo no meio da semana tem jogo de Sul-Americana, né? Vai pegar um time lá na Venezuela, então vai voltar cansado, provavelmente vai ter desfalques. E o Vasco vai ter a possibilidade de surpreender, né? Porque, obviamente, é o que a gente espera desse time do Barbieri. Então, existem ali algumas possibilidades do São Paulo colocar um time misto ou um time reserva a campo. Acho que não vai acontecer, para ser bem sincero. Eu prefiro até que não aconteça, porque o Vasco joga melhor quando pega adversários mais fortes, que vão para cima. Então, espero que o São Paulo venha com força total para que o Vasco possa jogar reativo e sair em contra-ataque, né? E existe uma possibilidade do Maurício Barbieri mudar a equipe mais uma vez. Não só peças, não só jogadores, mas mudar também o esquema tático. Talvez ele vai colocar o time ali num 3-6-1, com 3 zagueiros, 2 alas, 4 no meio de campo e o Pedro Raul centralizado. Nosso especialista, nosso analista Lineker Biondi vai comentar sobre como que o Barbieri poderia montar esse time aí com 3 zagueiros no final do nosso vídeo de hoje. Mas eu queria falar mais especificamente sobre Maurício Barbieri e sobre a pressão que nesse momento, né, já se acumula em cima dele. Vou até deixar um vídeo para vocês aqui no final, né, no nosso vídeo de hoje, da torcida do Vasco cobrando, xingando, pedindo a saída do Barbieri na última partida agora em São Januário. Então não deixe de acompanhar o vídeo até o final para você ver essa cobrança da torcida dentro do estádio, né? Mas as informações que a gente tem é a seguinte: o Barbieri vai ter esses 3 jogos para se provar. Contra o São Paulo, depois contra o Fortaleza e contra o Flamengo. Caso o Vasco não engrene, caso o Vasco não apresente um bom futebol, caso o Vasco não vença pelo menos um desses jogos, empate em uma dessas partidas, a tendência é que o Barbieri não siga no comando, porque a pressão vai se acumular. Obviamente que o controle dele sobre a equipe, sobre os jogadores, sobre o elenco vai ficar cada vez menor. A grande verdade é essa. A gente já vê um Barbieri muito abatido, falando muita besteira na entrevista coletiva pós-jogo, diminuindo a instituição Vasco
Vasco da Gama, falando ali algumas coisas que, cara, até agora ninguém conseguiu entender dentro e fora do clube, né? Então, obviamente, essa situação aí pode se agravar ainda mais com uma derrota pro São Paulo, com uma derrota pro Fortaleza e, obviamente, com uma derrota pro Flamengo, que a gente espera que não aconteça. Tô torcendo pro Vasco atropelar os três aí, conseguir 3 vitórias, desafogar, ir pra cima da tabela, né? Mas sabe que com o futebol que vem sendo apresentado no momento, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Aí muita gente perguntando, se o Barbieri sair, o que vai acontecer? Interinamente, existem 2 opções. Pode-se assumir o cargo o Abel Braga, que hoje ali é aquele cara que faz ali os bastidores, mas que não deixa de ser um treinador experiente, né, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Inclusive, recentemente foi vice-campeão brasileiro no Internacional, teve uma passagem no Fluminense, uma passagem no Vasco recentemente também. Não agrada ao torcedor, tá? Tô falando que eu quero que seja o Abel Braga o treinador, muito pelo contrário, não acho que é o cara certo para assumir o comando da equipe. Existe uma outra possibilidade, que é o treinador do Sub-20, que é o William Batista, um cara que gosta da bola, um cara que gosta de um time propositivo, mas que não tem experiência, que ainda não tem casca, que não tem costas largas, mas que, se for testado, poderia ir em 3, 4, 5 partidas tentar mostrar o seu potencial e, caso não dê certo, volte para o Sub-20. E existem opções no mercado. Rogério Ceni, treinadores como o Tite, o Cuca, que muita gente falando que não vai assumir. Eu acho muito difícil o Cuca assumir algum clube depois dessa situação que aconteceu no Corinthians, e treinadores estrangeiros também, né? O Emanuel Becassi, enfim, alguns outros treinadores aí que foram especulados no Vasco no começo da temporada. O certo é o seguinte: torço pro Barbieri dar certo. Espero que o Barbieri, vire a chave, que ele possa entender que ele tá dirigindo, que ele tá comandando um gigante, que é o Vasco, num processo de recuperação, de transição, mas não pode seguir fazendo o trabalho dessa forma que ele tá fazendo no momento. Mas, enfim, falar agora sobre a polêmica, né, envolvendo ontem a 777, envolvendo o Vasco aí, né, o Lucas Pedrosa, nosso amigo, que já participou com a gente aqui do canal algumas vezes, trouxe uma informação que o Vasco estaria ali com algumas coisas atrasadas, como, por exemplo, direito de imagens de jogador, né, que é algo que está atrelado ao salário dos atletas, e além disso que o Vasco também teria atrasado o pagamento das parcelas das compras do Lucas Piton, do Léo, do Orediano, e também a situação ali do pagamento dos valores que o Andrei Santos tem direito de receber da venda dele para o Chelsea. E a situação aí acabou tomando uma proporção muito grande, né? Muita gente comentando que o Vasco teria sido comprado por uma empresa falida, e logo após essa informação do Lucas vir à tona, o Vasco acabou se posicionando, né? Mandou ali uma mensagem oficial para o mesmo Lucas Pedrosa e confirmou os seguintes fatores. O Vasco entrou em contato e afirmou que a parcela da compra do Léo, zagueiro Léo Pelé, junto ao São Paulo, já foi quitada, está em dia. A parcela da compra do Luca Orediano, junto ao Vélez Sarsfield, também já foi quitada, está tudo em dia. Os direitos de imagem dos jogadores estão totalmente pagos, totalmente em dia. Porém, as situações do Lucas Piton junto ao Corinthians, o Vasco está tentando renegociar o pagamento, e o mesmo se aplica também aos pagamentos das 2 parcelas que o Vasco ainda deve ao Andrei Santos, né? O Vasco tentando renegociar esses valores junto com o jogador. Então, o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte: o Vasco foi comprado para não ter mais dívidas. O Vasco não foi comprado para ficar devendo salário, direito de imagem. O Vasco não foi comprado para ficar devendo clubes aí, compra jogador. O Vasco foi comprado para esse tipo de problema acabar dentro do clube. Então espero que a 777, que o senhor Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, o senhor Paulo Brax, se posicionem. Expliquem por que o Vasco está devendo dinheiro ao Andrei Santos, porque o Vasco recebeu o dinheiro do Chelsea. O Chelsea já pagou a compra do Andrei ao Vasco. Por que o Vasco está devendo dinheiro para o Andrei? Não era já para ter pago essas parcelas? Por que o Vasco está devendo dinheiro para o Corinthians em relação à compra do Lucas Piton? Por que não pagou ainda? Porque o senhor Paulo Brax, nas últimas entrevistas que ele concedeu, ele, esbravejou ali, se consagrou, falando que o Vasco gastou quase 110 milhões em contratações. Gastou ou está devendo? O que está acontecendo? Não é possível que o Vasco vai, ser comprado, ser negociado com a empresa americana para ficar devendo salário, para ficar devendo compra de jogador. Não foi isso que foi prometido. Então, espero que isso aí seja resolvido, espero que isso aí seja resolucionado. Tem também a situação do Pumita. O Vasco não se manifestou sobre a situação do Pumita Rodrigues. Parece que o Vasco ainda está devendo valores ao clube ali que o Vasco comprou o jogador, Nacional do Uruguai. Então, espero que ainda hoje o Vasco se posicione, solte uma nota oficial. O clube precisa se posicionar sobre isso, porque não é possível. Torcedor não
passou por todo esse processo complicado para continuar sendo motivo de chacota. O Vasco não foi vendido para continuar atrasando pagamentos, tá? Esse é o meu posicionamento. Vou cobrar. Apoiei a SAF? Apoiei. Apoiei a 777? Apoiei, como muitos e a grande maioria de vocês também fez. Mas agora, vamos cobrar. Agora a gente vai estar aqui para poder tentar entender o que está acontecendo. Porque apoiar, a gente apoiou. Agora a gente vai cobrar que as explicações sejam feitas aí da melhor forma possível e que o senhor Paulo Brax aí não venha de mimimi no meio agora da janela do meio de ano em relação a contratações, porque o Vasco precisa de jogador. O Vasco parece que está perdendo Cuéllar para o Internacional, Matias Rojas para o Botafogo, podemos estar perdendo Claudinho para o Flamengo ou para o Palmeiras. Desculpa a palavra, mas que porcaria é essa? O que está acontecendo? Cadê o que foi prometido? O dinheiro que estava guardado aí, que o Paulo Brax falou na última coletiva, que ele falou que tinha um dinheiro guardado, que tinha o dinheiro da grana do Andrei Santos, que o Vasco ia investir em primeiro volante, ia investir no camisa 10, em atacante de lado de campo. Cadê o dinheiro, irmão? Cadê as contratações? O Vasco não pode demorar. A janela vai abrir daqui a 1 mês e meio. O Vasco tem que ter jogador de qualidade. Não é para trazer aposta. Não é para trazer jogador de 19, 20, 21, 22 anos. É para trazer jogador pronto, que vista a camisa, vá para campo e entregue o que o torcedor está esperando. Antes da gente terminar o vídeo aqui, mais uma vez, eu queria convidar vocês que não estão inscritos no canal, se inscreverem no canal lá embaixo. Não esqueçam de deixar o like. O Lineker ainda vai comentar bastante coisa aqui sobre o próximo jogo do Vasco, situação aí de mudança de esquema tático, então não vai embora que o vídeo não acabou. E lembrar vocês que hoje aí tem clássico internacional, Inter e Milan, Champions League, jogaço. Temos aí jogaços também aí no Campeonato Brasileiro, Libertadores, vai ter aí jogo de Sul-Americana. Então todo mundo que quiser fazer uma apostinha, botar uma grana aí em algum jogo, o Vasco tá pagando quase R$6 para cada R$1 apostado pro jogo de sábado contra o São Paulo. Tá confiando na vitória? Acho que o Vasco vai conseguir surpreender o São Paulo? Corre na 1xBet. Faz seu depósito inicial, use o código promocional Mário Vasco, que eles estão dobrando o valor. Qualquer grana que você colocar por lá, 10, 20, R$1, você ganha 2, botou 10, ganha 20, botou 50, ganha 100. E se usar o código Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, você ainda vai participar de um sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco no final do mês de maio. Mas não pode esquecer, tem que utilizar o código Mário Vasco para participar, beleza? Vou passar a bola para o Lineker agora, para ele dar a opinião dele aí sobre essa mudança de esquema tático. E no final do vídeo tem as imagens lá de São Januário, da torcida cobrando, chamando o Barbieri de burro, né? E pedindo para ele sair do Vasco. Então acompanha até o final para ficar por dentro de tudo isso, beleza? Grande abraço, vai contigo, Lineker. Valeu, irmão, abraço. Salve, família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco, para comentar um pouco sobre tudo o que está acontecendo no Gigante da Colina. Mas antes de começar a falar, eu peço para você deixar aquele like que ajuda a gente bastante e também lá nos comentários deixar a sua opinião. Como o Mário falou agora anteriormente, né, muita coisa acontecendo no início dessa semana. Vale lembrar que o Vasco tem a semana cheia para treinar. O São Paulo tem compromisso agora no meio de semana lá na Copa Sul-Americana, então provavelmente o São Paulo venha desgastado ou utilize um time misto para jogar contra o Vasco no final de semana. E o técnico Maurício Barbieri está conversando ali, está tendo umas reuniões com a comissão técnica para mudar o estilo de jogo. Diga-se de passagem, estilo que não vem dando certo e é muito previsível para os adversários que vêm enfrentando o Vasco nesse início de campeonato brasileiro. Início esse que não está sendo muito bom para o Gigante da Colina, que está em 16º, flertando com a zona de rebaixamento. Mas a situação envolvendo a mudança da parte tática da equipe é muito importante para um momento tão delicado na tabela do Campeonato Brasileiro. Então o Maurício Barbieri está conversando ali com o Maldonado, com a comissão técnica para mudar talvez para um 3-5-2 ou até mesmo para um 3-6-1, né? Fazendo ali um jogo com 3 zagueiros, soltando um pouco mais os laterais, que provavelmente vai ser o Pumita e o Lucas Piton, e ali tentar entender um pouco sobre o miolo de meio campo, já que o Vasco vem utilizando trincas de volantes em todos os jogos, né? Mais uma dor de cabeça para o técnico Maurício Barbieri, posteriormente a jogos meio patéticos do elenco cruzmaltino. Diga-se de passagem, mudança necessária, mas é necessário também acordar na tabela e também no mercado de contratações, né? Parece que o Botafogo e o Internacional vêm avançando em nomes que estavam sendo ventilados aí no Vasco, conforme o Mário falou anteriormente,
e são coisas que vêm preocupando o torcedor vascaíno. Desempenho dentro de campo, situações extracampo e mercado de contratações. Representatividade também manchada, já que o Vasco foi muito prejudicado aqui em São Januário e ninguém se pronunciou oficialmente nas mídias e principalmente nas mídias sociais. Então é isso, torcedor vascaíno, peço para vocês deixarem o like, vale nos comentários também deixar a sua opinião e a gente vai seguindo essa semana. Com certeza teremos lives, teremos mais vídeos e eu espero você aqui novamente no canal Hoje Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco. Forte abraço, saudações vascaínos. Isso aí é o clima da torcida, galera. Chamando um time de sem vergonha. Mas é, cara, o torcedor do Vasco não merece isso não.